dia. Bom, em meio a esse turbilhão político que o Brasil segue vivendo, a discussão sobre a reforma da Previdência e um ponto específico da reforma da Previdência sobre a aposentadoria dos militares. Está conosco o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, bom dia. Muito obrigado sempre pela sua atenção e gentileza. Imagina, eu sou que agradeço e desejo um bom dia a todos. Ministro, em meio a esse turbilhão, como nós já destacamos aqui, o senhor acha que essa discussão sobre a reforma da Previdência, incluindo, claro, a questão dos militares, a reforma vai ser adiada por causa de tantos nomes envolvidos nessa lista do Supremo? Não creio. Eu acho que isso é um processo que tem prazo definido, para meados aí da segunda quinzena de maio. O relator, o Arthur Maia, deve estar apresentando o seu relatório, pelo menos o que estava previsto, na próxima segunda-feira. Ontem tivemos uma reunião entre todos os membros da comissão e os líderes da base, com o relator e com o presidente da República, e os últimos acertos foram feitos. O governo flexibilizou, incorporou uma série de modificações que vinham sendo reclamadas pelos representantes, né, no Congresso Nacional, de sorte que eu não vejo solução de continuidade e acredito que esse processo deverá seguir em frente. Denise. Ministro, bom dia. Bom dia. Agora, o senhor não vê riscos relacionados à tramitação dessas matérias, nem pelo envolvimento de parte das comissões de presidências dos próprios relatores das reformas na lista que foi divulgada ontem? Bom, se você tem um impacto que isso implica no arrefecimento, e isso evidentemente é algo que, digamos, abate o sistema político e o Congresso, isso é indiscutível, Denise, não cabe discussão. Agora, as pessoas têm que trabalhar, e elas estão lá exatamente para isso, para fazer leis, para discutir, para aprovar, são representantes. Então eu não vejo, porque, olha, eu sou deputado federal licenciado e conheço razoavelmente a casa. Então o que eu quero dizer é que a melhor maneira que se pode ter de pelo menos atenuar essa crise, na medida do possível, né, das suas dimensões, é o Congresso continuar trabalhando e continuar produzindo. Porque se ele para, evidentemente que é uma crise a mais que nós teríamos dentro do sistema político. E isso, evidentemente, não é nem um pouco razoável, além de que o Brasil precisa dessa reforma da Previdência. Joseval. Ministro, aproveitar a sua presença e a sua experiência, começa a nascer um movimento por uma constituinte. O que o senhor acha disso? Difícil, Joseval, dizer que num momento de uma crise como essa, em que você está vivendo uma sequência de processos de alto impacto na vida do país, não é a questão do impeachment, não é a questão de um governo de transição, de reformas na política, haja espaço para que você possa consolidar essa ideia. Mais adiante, é uma ideia a ser discutida, porque, de fato, você tem um processo hoje em que a representação política e, sobretudo, o sistema em que você faz a escolha dos representantes, ele, de fato, ele entrou em colapso, isso não resta a menor sombra de dúvida. Agora, neste momento, com este Congresso, não acredito. Agora, é provável, é possível que esse movimento venha a crescer num outro Congresso e, por fim, uma coisa, José Valdo, inteiramente inequívoco. Do jeito que esse sistema está, do jeito que ele chegou, com o grau de comprometimento que ele alcançou, ele não tem sobrevida. Então essa ideia se coloca e ela deve ser discutida sim. Ministro Raul Jungmann, a nossa companheira Vera Magalhães participa também da nossa conversa aqui nos estúdios. Oi, Vera, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom dia, Vera. Ministro, o também ministro Roberto Freire, presidente nacional do seu partido, consta na lista dos que serão investigados aí por algum recebimento da Odebrecht. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, que o ministro Fachin não abriu, foi o único dos ministros, tá certo, que não teve aberto um pedido de inquérito daqueles que foram relacionados na lista do Janot. Em segundo lugar, que o ministro Fachin enviou a questão, a denúncia específica do Roberto de volta para a Procuradoria-Geral da República, dizendo que não tinha, naquele caso específico, encontrado indícios suficientes para abrir um inquérito e que cabe à Procuradoria-Geral da República tornar a se pronunciar. Ou seja,
o Roberto não teve aberto pelo ministro Fachin um inquérito. Foi isso que ocorreu. Ministro, rapidamente, só para a gente terminar a nossa entrevista, a gente acabou não falando sobre a aposentadoria dos militares. Qual deve ser realmente a saída para isso, hein? Bom, em primeiro lugar, por que é que os militares não entraram no primeiro momento? Porque os militares, eles não precisam de uma PEC, eles não precisam de uma proposta de emenda à Constituição, como é o caso dos servidores civis. Basta que uma lei complementar dá conta exatamente da reforma do sistema de proteção social dos militares. Por isso, eles não entraram no primeiro momento. Nós devemos entrar aí, segundo as negociações que estão avançando entre nós, Ministério da Defesa, Casa Civil, Fazenda e Planejamento, nós devemos estar apresentando uma proposta ao Congresso, acredito que depois que o presidente da República bateu o martelo, aí pelo fim de maio aproximadamente. De sorte que os militares, eles não estão se subtraindo à reforma, eles vão participar, agora, na sua singularidade, porque o contrato do militar com o Estado é muito diferente do contrato do servidor. E é preciso que se observe essas diferenças, porque se não cabe aplicar a regra dos militares aos civis, também não cabe aplicar as regras dos civis aos militares. E lembrando que já em 2001, durante o governo Fernando Henrique, foi feita já uma ampla reforma sobre o sistema de proteção social dos militares, que obviamente entende que deve colaborar com essa reforma, e até o fim de maio nós devemos estar apresentando essa proposta ao Congresso Nacional. Ministro da Defesa, Raul Jungmann, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, um grande abraço, até a próxima. Eu só que agradeço, um bom dia de paz e trabalho a todos.